Olá, seja bem-vindo ao podcast Turismo no Mundo, uma produção técnica desenvolvida como trabalho de conclusão de curso do curso de Bacharelado em Turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu nome é Marcos Carrara e ao longo dessa série a gente vai estar apresentando algumas oportunidades internacionais que podem contribuir para a sua carreira profissional. O turismo é uma atividade econômica de grande relevância no cenário global, porém, infelizmente, no Brasil, a gente vê uma realidade um pouco diferente, porque por mais que existam diversos empregos e diversas oportunidades, infelizmente por conta da nossa realidade, alguns estudantes acabam se desmotivando com essa carreira aqui no Brasil. Segundo o IBGE, a grande parte dos trabalhadores do setor de serviços, no qual o turismo está inserido, recebe até 4 salários mínimos. E olha só, esses dados eles se confirmam na pesquisa de perfil e carreira dos turismólogos e profissionais do turismo, realizada em 2024, em que 63% dos profissionais alegaram receber, no máximo, 4 salários mínimos, 34% recebem até 2 salários mínimos, 29% recebem de 2 a 4 salários mínimos. E além disso, estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontam que o setor do turismo no Brasil apresenta uma elevada rotatividade e predominância de ocupações com menor remuneração média, especialmente em funções mais operacionais. Bom, e esse cenário pode acabar desmotivando os estudantes que estão pensando em iniciar a graduação ou então estão entrando no mercado de trabalho do turismo. E diante dessa realidade, surge uma reflexão que é bem relevante. De que forma que a gente pode ampliar essas perspectivas do estudante com relação ao mercado de trabalho, não somente o nacional, mas abrindo portas para o mercado internacional também. E como essa experiência internacional pode, de alguma forma, contribuir para o seu crescimento profissional e por uma construção de uma carreira mais sólida. E por conta dessa problemática e experiências pessoais minhas, a ideia desse podcast surgiu para, de alguma forma, mostrar essas oportunidades e motivar as pessoas que estão atuando na área ou estão pensando em iniciar a graduação em turismo. Bom, e esse podcast foi desenvolvido como um produto acadêmico, porém com um objetivo muito simples, de se comunicar mais com esses estudantes através de uma linguagem mais atual e dinâmica. E ao longo do podcast, no caso vai ser uma série com um total de 3 episódios, na qual a gente vai citar oportunidades como hotelaria internacional, aviação e cruzeiros, que também é uma área bem interessante para quem está pensando em trabalhar fora do Brasil e ter experiências dinâmicas e experiências multiculturais. E tem algumas coisinhas a mais também que vocês vão ver mais para frente. Bom, e como eu falei anteriormente, a maior motivação para a criação desse projeto foram as minhas próprias experiências pessoais e profissionais. Portanto, eu acho que é relevante eu falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Então vamos lá. Eu me formei no ensino médio lá em 2019. Logo após a minha formatura, eu já estava pensando, né, que eu já tinha feito o Enem, e eu estava pensando em qual curso que eu iria seguir para a faculdade. E assim, eu tive uma nota satisfatória no Enem, e eu pensava muito em vir para cá, para Seropédica, a gente está fazendo essa gravação aqui em Seropédica, porém ia ser um pouco difícil para mim de conseguir vir ou fazer o deslocamento de Nova Iguaçu até Seropédica ou morar aqui em Seropédica, porque na época o meu irmão já estava fazendo graduação aqui, em engenharia de alimentos, né? E assim, meus pais não teriam condição de pagar por outro aluguel, né? Então eu falei, tá, se eu quiser fazer uma graduação, eu vou precisar de fazer aqui em Nova Iguaçu, que eu moro ali bem próximo do campus de Nova Iguaçu. E aí, olhando os cursos que tinham lá na graduação, eu me interessei bastante por turismo, muito pela grade mesmo, porque é um curso muito multidisciplinar, é a palavra que a gente usa, porque você aprende diversas coisas sobre diversas áreas do turismo. Então, é um curso muito interessante no ponto de vista de conhecimento, porque você consegue linkar diversas coisas do seu dia a dia e coisas muito práticas mesmo, porque a gente morando aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente vive turismo. Porque qualquer coisa que você vai fazer na Zona Sul, no centro do Rio, na Baixada Fluminense, tudo está muito ligado com turismo. Então, isso foi uma coisa que me encantou. Porém, como eu falei, eu iniciei a faculdade em 2020 e acho que todo mundo deve lembrar o que aconteceu em 2020. Bem no início do ano, a gente acabou entrando na pandemia. Foi um momento muito complicado, porque assim que as minhas aulas iriam começar, eles precisaram parar tudo, basicamente. Então, isso acabou me desmotivando bastante naquela época para continuar a graduação, mas eu me mantive lá. Começamos as aulas online por um tempo, posteriormente,
começamos a pensar sobre aulas presenciais novamente, né? E nesse meio tempo eu até tive outras experiências de trabalho por fora, totalmente fora do turismo, né? Trabalhei em sapataria, entreguei iFood, enfim, fiz diversas coisas ali naquele período que eu estava meio que desocupado e só fazendo as aulas online. E aí, quando eu cheguei em determinado momento do curso, eu precisava fazer um estágio, né? Que é uma coisa obrigatória ali do curso e tal, e eu queria, de fato, atuar na área. E então eu tive algumas experiências também anteriormente. Eu trabalhei por um breve período ali no Bondinho, ali na Fotográfica, que é uma empresa bem conhecida nesses pontos turísticos, né? E logo em seguida eu consegui uma vaga de jovem aprendiz lá no Hilton da Barra. E ali foi o início de tudo para mim. Quando eu entrei na hotelaria e no turismo de fato. Consegui também linkar o programa de jovem aprendiz com o estágio, né? Consegui cumprir essas horas, o que foi muito bom para mim. E além disso também foi bom porque eu fiz o curso meio de hospedagem lá no Senac, lá na Rocinha. E assim, por que eu tô falando disso? Porque foram coisas que aconteceram que me fizeram chegar em lugares. Através desse curso, eu conheci uma pessoa muito importante na minha trajetória, que foi a Cristina. Bom, gente, eu tive que fazer uma pausa aqui rapidinho, porque acabei me emocionando um pouco nessa parte. Então eu vou tentar até contar com um pouco menos de detalhes para, de novo, não me emocionar. Porque quando a gente vai lembrando da trajetória e ver até onde a gente chegou, realmente é bem difícil, né? Que agora a gente já está em 2026, comecei a faculdade em 2020, né? E eu vou contar agora também por que demorou tanto assim, mas enfim... É bastante tempo, muitas coisas que a gente vai vivendo, mas enfim, eu estava na parte lá que eu estava trabalhando ainda lá no Hilton e eu fazia esse curso no Senac e eu tive uma oportunidade ali com essa professora Cristina de também fazer um extra lá no Pier, né? E na época lá com a Chorex, né? Também um grande agradecimento aí para eles que me deram essa oportunidade, que me possibilitaram até juntar um pouco mais de dinheiro, até dólar mesmo, porque às vezes a gente ganhava umas gorjetas lá, porque nessa mesma época eu já estava começando a pensar e pesquisar sobre formas, né, de fazer um intercâmbio ou algo parecido, porque eu sempre achei, assim, desde pequeno, eu sempre tive essa vontade de conhecer todos os lugares e tal, vários países e tudo mais, mas eu sempre via como uma coisa muito distante, sabe? Muito fora da minha realidade. Então eu nunca levei muito isso a sério. Só que, enfim, na época eu sempre consumi muito conteúdo no YouTube e eu sempre vi muitos canais, né, sobre pessoas imigrando e tudo mais, e eu sempre tive esse desejo, né, de conhecer outros países e tal. E assim que eu comecei a faculdade de turismo, eu comecei a pesquisar mais ainda sobre essas opções, né, pela própria universidade. Enfim, e aí nessa época eu tive o contato com uma gerente minha, né, lá do Hilton, uma supervisora, Milena, onde ela já tinha morado nos Estados Unidos e tal, e eu comecei a perguntar para ela se ela conhecia alguma agência ou algo parecido que fizesse esse intercâmbio de trabalho, né, que na época eu estava procurando, porque de estudo, assim, pago, estava totalmente fora da minha realidade. Aí, como eu falei, eu já estava nessa pesquisa, aí eu comecei a fazer esses extras lá no Pier, que comecei a juntar uma grana. Aí, enfim, fiz todo o processo seletivo ali para essa agência e tudo mais, apliquei. Posteriormente, nos próximos episódios, eu vou detalhar um pouco mais como que funciona esse processo seletivo e tal, porque eu vou conversar com algumas pessoas que também têm formação em turismo e que também fizeram esses processos que eu vou citar. Bom, aí eu apliquei, né? Passei por todo o processo e escolhi a vaga e tudo mais. E eu consegui uma vaga no Ritz-Carlton, é um hotel da Marriott, né? Lá em Denver, no Colorado. Eu fiz a escolha da cidade mesmo, porque na verdade eu estava ali. Eu queria ir para os Estados Unidos, porém eu queria fugir do Sul, porque a gente sabe que ali no Sul existem grandes comunidades brasileiras e tal, e meu objetivo era desenvolver meu idioma, né, meu inglês, porque eu já tinha um contato com o idioma no Hilton, né, atendendo ali os clientes e tal. Eu fiquei lá por 1 ano e meio, né, trabalhando como jovem aprendiz. Então, por isso que eu busquei uma cidade um pouco menos de brasileiros, né, onde eu pudesse praticar mais esse idioma. Bom, e lá no Ritz-Carlton eu estava trabalhando como clube concierge,
que nada mais é ali do que uma sala VIP, né, que existe no hotel, uma sala mais exclusiva, que as pessoas têm alguns outros serviços, né, elas pagam por isso, obviamente, para ter acesso. Enfim, aí lá eu fazia diversas funções. Bartender, eu fazia reposição do buffet, tirava pedidos ali de room service e tal. Enfim, todo o trabalho de concierge também, né? Eram diversas funções. E eu fiquei nesse departamento durante todo o programa, né? Fiquei lá por um ano, o que me permitiu diversas experiências, né? Pude conhecer as duas cidades que eu sempre gostei muito nos Estados Unidos, que no caso foi Nova York, que eu fui inclusive durante o período de Natal, então assim foi uma realização de sonho. E fui para Califórnia, né? Para Los Angeles, porque assim eu sempre joguei GTA, acho que o pessoal que entende sabe, tipo, é um sonho para todo mundo, né, que já jogou GTA. Tá ali na cidade de Los Angeles, porque é uma cidade, enfim, que eles recriaram no jogo e tal, e é bem semelhante. Então, eu sempre tive muita vontade de conhecer esses lugares, e eu consegui realizar esse sonho através desse intercâmbio. E, enfim, tem alguns itens aqui também lá do hotel, né, aqui. Coloquei umas name tagzinhas aqui também, tanto do Hilton quanto do Ritz-Carlton e posteriormente lá na Emirates, que eu já vou chegar lá também. Depois desse um ano que eu fiquei lá, eu voltei e falei, bom, vou terminar a faculdade. Consegui juntar uma grana também, né? Porque lá era um trabalho remunerado, obviamente. Você recebe como qualquer outra pessoa que esteja lá trabalhando naquele hotel. Recebe por hora e tal, recebia gorjetas também. Então isso foi muito bom, que eu consegui pagar por todo o processo, né? Já no primeiro mês. Na época eu juntei cartão de crédito de por conta daqueles extras que eu estava fazendo, eu também consegui juntar alguns dólares e tal. Mas foi tudo na canelada, assim, para conseguir realizar esse sonho. E, assim, já no primeiro mês já fiz valer a pena, sabe? Já consegui pagar tudo que eu devia. E a partir daí eu só fui juntando, fazendo um pé de meia, né? E o que me possibilitou, depois que eu voltei, isso no meio de 2024, se eu não me engano, eu voltei para a faculdade, né? Foi ali no meio do ano, aí eu iniciei já no segundo período de 2024, fiz ali as aulas e tudo mais da faculdade de novo, e aí uma amiga minha, Letícia, que ela já havia feito curso de comissária e tal, ela sempre teve o sonho de ser comissária, Bom, acabei fazendo uma segunda pausa, porque eu lembrei de novo ali de outro momento, né, de quando eu apliquei ali para a Emirates, por influência 100% da Letícia, que era um sonho dela, no caso, só que no caso dela, se eu não me engano, foi por conta de altura mesmo, porque, como eu vou falar em mais detalhes posteriormente, eles têm alguns requisitos e um deles é altura. Você tem que ter pelo menos 1,60 m de altura, 1,62 m, algo assim. E aí, no caso, ela tinha 1,58 m, eu acho, por isso ela não conseguia aplicar. Mas ela, felizmente, conseguiu passar no processo um dos mais difíceis que tem também, que é da Latam. Bom, e hoje ela é comissária da Latam. E, pô, isso me dá muito orgulho por ela ter conquistado isso. Enfim, ela me motivou, eu fui para São Paulo, fiz o processo seletivo lá, totalmente, assim, desacreditando do meu próprio potencial. Fiz ali o Assessment Day, que é o primeiro dia, que tem várias dinâmicas ali e tal. Então, assim, resumidamente, o processo para entrar na Emirates é você primeiro aplicar o seu currículo pela Flyright, né? Você manda uns vídeos para eles também e tudo mais, e eles selecionam o seu currículo. Você sendo selecionado, você é convidado para fazer a entrevista lá em São Paulo. No meu caso foi em São Paulo, tem alguns eventos que são no Rio também, Porto Alegre também já teve, enfim. Você faz esse evento e aí lá você acaba encontrando com diversas outras pessoas de vários lugares do Brasil que também aplicaram para essa vaga. E aí você tem diversas etapas nesse processo, né? Dinâmicas em grupo, teste de inglês, enfim, alguns testes ali físicos de altura. E durante esses processos, eles vão eliminando algumas pessoas e vão selecionando outras pessoas que vão indo bem nessas etapas, né? Nesse primeiro dia eu cheguei até a final, não vou lembrar números agora, mas assim, começo com mais de 100 pessoas, no final tem, sei lá, 30 pessoas.
Aí eu fiz a outra etapa do processo, que era já no sábado. Fiquei mais alguns dias lá em São Paulo, na casa de uma conhecida. E aí, novamente, a segunda etapa do processo já é direto com algumas pessoas representantes ali da própria Emirates já, né? É um processo bem concorrido mesmo. No meu caso, tiveram outras dinâmicas em grupo também, teste de inglês, só que aí nesse caso eles fizeram uma apresentação da empresa também. E aí no final eles fizeram a entrevista final. E daí, enfim, depois disso você fica meio que sem saber se você passou ou não. A gente ali entre os candidatos, nós criamos um grupo, né, para ir se comunicando e perguntando, tirando dúvidas e tal. E eu só via as pessoas, pô, já recebi minha rejeição, fui eliminado e tal. Enfim, aí só ficava meio que esperando você também, porque novamente eu não acreditava muito no meu potencial, por mais que eu tivesse chegado até o final. Mas, enfim, eu vi que todos os rapazes haviam sido eliminados, já acho que ficaram um total de 5. Só ficou eu falei, então vou ser eliminado também, acho que dessa vez só vão chamar as garotas. E eu acabei sendo o único rapaz que foi selecionado nessa parte, né? E assim, nossa, eu fiquei totalmente abismado ali, porque eu realmente sempre duvidei muito assim, do meu potencial, né? Questão de autoestima, enfim. Aí isso foi em final de outubro e já em final de novembro, se eu não me engano, eu já estava me mudando. Então, assim, foi uma mudança muito repentina, não tive nem tempo de despedir de todos os meus amigos na época. E eu tive que parar a graduação ali, mais uma vez, fazer um outro break ali, para poder estar indo para Dubai. E aí, enfim, na época, no início, assim que você entra, você faz um curso. Enfim, você tem aulas de primeiros socorros, tem aulas ali sobre os equipamentos do avião, diversas coisas. Enfim, é um curso bem completo ali que a gente faz na Emirates. Se não me engano, é um dos melhores cursos assim de aviação que tem no mundo, né? A escola deles é muito, muito boa. Trouxe, inclusive, umas recordações de lá. Aqui é a minha famosa Red Polo, que, para quem conhece, né, sabe a relevância disso aqui. Se andar com isso aqui lá em Dubai, todo mundo sabe que tu é um new joiner, né, que a gente chamava, um cara que está acabando de entrar lá na empresa. Também tem algumas outras recordações aqui, se não me engano essa aqui foi de quando eu fiz o voo para lá, no início e tal. Enfim, foram recordações muito boas aí que eu tive. Enfim, nessa oportunidade também foi muito bom, eu conheci diversas pessoas, fiz diversas amizades, tive relacionamentos que realmente foram muito importantes para mim. Eu também pude realizar ações assim de conhecer outros países e tal, países que eu nunca nem pensei em conhecer, como por exemplo Sri Lanka, e países que eu sempre tive o sonho de conhecer, como por exemplo a Rússia, mas que eu achava muito distante e que eu tive essa oportunidade. Então foi uma coisa totalmente fora enfim, nem dos meus melhores sonhos eu pensaria em viver essas oportunidades. Porém, durante esse período também, né, por conta de ser um emprego que, apesar dos diversos benefícios, você está morando em Dubai, que já é uma coisa fenomenal, você está recebendo um bom salário, enfim, você não paga acomodação, você tem transporte até a sede da empresa e tal, são diversos benefícios. Porém, é um emprego que exige muito da sua saúde, né? Porque você não tem uma rotina pré-definida. Você tem voos de madrugada, outros voos de manhã, outros voos de tarde, enfim. E como eu sempre tive uma dificuldade, mas assim com sono, eu sempre fui aquele cara que fica rolando na cama até conseguir dormir. Isso acabou sendo muito difícil para mim, porque nos voos de madrugada eu não conseguia descansar durante o dia, então eu ficava muitas horas acordado e acabava tomando muito energético, muita cafeína para me manter acordado. Isso acabou me gerando uma certa insônia mesmo, uma dificuldade ali muito grande de dormir e tal, e virou uma bola de neve. Enfim, meu corpo não conseguiu se adaptar com essa rotina, né? Muitas pessoas até conseguem, levando por um tempo, mas é um emprego que realmente são poucos que conseguem fazer uma carreira muito duradoura lá e atingir os maiores cargos, porque isso exige muito do corpo, né? E aí, infelizmente, eu tive que encerrar essa etapa da minha carreira. Foi um baque para mim na época e tal, mas eu não me arrependo nem um pouco. Foi uma coisa que eu sei que engrandeceu muito a minha carreira. Eu tive experiências
inimagináveis, assim, e sou muito grato por essa oportunidade que eu tive. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Não sei se em algum momento eu vou voltar para aviação ou não. Foi uma coisa que eu gostei muito, porém, enfim, talvez naquele momento não era muito para mim. Mas aí eu acabei retornando ao Brasil aí em maio de 2025. Aí eu falei, tá, agora eu voltei para o Brasil, vou ter que reprogramar, recalcular a rota. E eu falei, tá, vou terminar a faculdade, porque já era um objetivo meu ali desde 2020, né? E desde quando eu comecei, obviamente, a gente começa as coisas para terminar. E era uma coisa que me agoniava de eu não ter terminado ainda, né? E eu falei, cara, agora eu tenho que terminar. Então eu voltei, fiz o meu penúltimo semestre no final de 2025, o que foi muito bom para mim ali de ter voltado para a faculdade, para voltar a ter uma rotina e me sentir produtivo, né? O que me tirou um pouco daquele buraco onde eu tinha entrado, né, durante aquele período, que foi uma coisa bem complicada ali para mim. Enfim, durante esse tempo também eu fiz várias coisas que eu sou um cara meio agoniado, eu não consigo ficar parado. Então eu comprei carro, vendi carro, enfim, comecei um negócio com um amigo, aí desfiz a sociedade. Agora eu tô tocando um negócio sozinho no meio do caminho, no ramo de bebidas. Ao mesmo tempo, eu estou fazendo um curso de guia também, porque por conta dessa minha oportunidade na Emirates, eu tive diversos amigos que eles estão sempre voando para cá. Então, volta e meia eu estou indo lá no Rio e faço tour com eles, basicamente. Porque são meus amigos, faço uma coisa ali não remunerada, obviamente, que eu não sou um profissional da área. E por conta disso me surgiu a ideia de me tornar um profissional da área. E eu iniciei o curso de guia. Se Deus quiser, eu me formo também em outubro. É isso, basicamente. Nesse momento, isso é um projeto de TCC, então, se tudo der certo, eu me formo agora, na metade do ano, e termino o curso de guia e estou tocando meu negócio. Então, a vida está uma loucura, mas é isso, bola para frente que no final tudo dá certo, tudo dá certo. Bom, e esse foi um pouquinho da minha trajetória, né, que eu acho que é importante para contextualizar tudo que a gente vai abordar aí durante esses próximos episódios. A ideia mais é que essa história, a minha, como das meninas, da Bruna, que vai falar sobre hotelaria, da Júlia, que vai falar sobre aviação, e da Juliana, que vai falar sobre cruzeiros, que vão ser os próximos tópicos. Espero que a história de cada uma delas possa motivar vocês e, de alguma forma, vocês possam se inspirar e enxergar a história de vocês, se conectar com a história delas, para que vocês possam estar ou iniciando a graduação, ou terminando a graduação, enfim. Se de alguma forma essa série conseguir tocar alguém, isso eu acho que já vai ser super válido. Então é isso, já resumi um pouquinho do que vem por aí e espero que vocês gostem e assistam os próximos episódios. Obrigado.